Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana, esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde, análise a quente e atualização das informações para você. Com a gente, a Laura Couto, na Central de Informações da redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, boa tarde para você que mora nesse país em que a briga na extrema-direita pode rachar o partido de Jair Bolsonaro. O filho 03, o Eduardo Bolsonaro, já está falando de sair do Partido Liberal e levar com ele vários deputados extremistas que não aceitam acordo com o Centrão. Será que eles vão chegar a esse ponto? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. O jogo bastante desarrumado no campo da extrema-direita e um dia importantíssimo, o dia D para as pretensões de Lula em 2026, com a votação da isenção do imposto de renda. Vamos falar bastante sobre isso nesta tarde, nesse fim de tarde, com as atualizações aqui no ICL Urgente. Nesse momento, exatamente nesse momento, a Câmara se prepara para votar o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente tem imagens lá do plenário. Nesse momento, os deputados estão naquela fase das breves comunicações, o pinga-fogo, sabe? Aqueles discursos ainda curtos, prévios, ainda não entrou o debate propriamente, o debate central da questão da isenção de imposto de renda, mas é o tema central na pauta de hoje na Câmara dos Deputados. A gente tem imagens de lá, quem está discursando agora é o deputado Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, uma sequência de parlamentares falando. Você percebe que na mesa ainda não está o Hugo Mota, o que significa que não estamos ainda na fase mais importante da sessão. Quando o Hugo Mota sentar por lá, e aí sim os trabalhos vão avançar para a votação desse projeto, que é promessa de campanha de Lula na eleição de 2022, né? Isentar quem ganha até R$5.000. Enquanto a gente espera por essa votação, a gente tem a informação já de que o relator da proposta, o Arthur Lira, avisou que não vai aceitar mais nenhuma sugestão para o texto base que será levado ao plenário. Ele tem um texto base que veio com acordo, né, com o Fernando Haddad, tem a proposta de isentar quem ganha até R$5.000 e de compensar isso cobrando imposto de quem ganha muito. O Arthur Lira falou: a proposta dele não terá mais sugestões. O texto base está pronto. Agora, se alguém quiser mudar alguma coisa, é direto no plenário. Explica melhor para a gente, Laura, nesse dia tão importante para o governo Lula, já que esse tema pode dar um empurrão aí para o Lula para a reeleição em 2026. Rodrigo, o Arthur Lira tem repetido em conversas privadas que não vai incluir nenhuma dessas sugestões dos deputados no projeto dele. A decisão acaba com espaços para acordos e empurra a batalha para o plenário. Ou seja, quem quiser alterar o conteúdo vai ter que apresentar destaque, buscar votos abertos e assumir politicamente e publicamente a autoria das mudanças. Ou seja, quem quiser que coloque a própria mão no fogo, né, Rodrigo? A proposta ela foi enviada pelo governo em março desse ano e estabelece que a isenção do imposto de renda vai ser compensada taxando mais quem ganha acima de R$600.000 por ano. Mas essa ideia vem enfrentando resistência no Congresso Nacional. E segundo o Ministério da Fazenda, a medida vai atingir 0,13% dos contribuintes que hoje pagam em média só 2,54% do imposto de renda. Rodrigo, ou seja, falta decidir então quem é que vai pagar a conta, que deve custar quase R$26 bilhões por ano. É isso. Então, que vai aprovar a isenção, vai. A questão é como é que essa conta vai ser compensada. O Centrão, a turma do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Rueda, tentando proteger os super ricos, que são os parceiros deles na Faria Lima, no setor financeiro, para que esse povo não pague tanto imposto. Vão tentar buscar outras compensações e não só a compensação justa, que seria os ricos pagarem um pouco mais de imposto. Nem é tanto assim, hein, gente? Países como França, como Estados Unidos, outros países europeus, paga-se muito mais imposto. Aqui no Brasil, os super ricos vivem numa festa, pagam pouquíssimo. Quem paga é o trabalhador e a classe média. E agora a proposta de que trabalhador até R$5.000 não pague imposto de renda e de 5 a 7.500 pague menos também. É uma proposta de justiça tributária no Brasil, vai ser
uma certa guerra no plenário para fazer essa compensação e, como eu disse, o Lula conseguindo aprovar isso, estabilizando os preços dos alimentos, né, reorganizando a base, ele se prepara para a campanha de reeleição em 2026. Nós vamos seguir acompanhando tudo aqui no ICL desse tema tão importante para os brasileiros e as brasileiras. Bem, pessoal, mais um plano infalível do Eduardo Bolsonaro. Dessa vez, sobre a saída dele do Partido Liberal. Ele fez circular esta informação por aí. Como se sabe, o filho 03 já disse várias vezes que quer ser o candidato a presidente para representar o sobrenome, o clã Bolsonaro, se isso for da vontade do pai. Mas ele não está com essa bola toda para se lançar pelo PL, não. O PL está mais propenso, o partido, né? Está mais propenso a fazer um acordo com os partidos do Centrão, com o Tarcísio, etc. Por conta disso, Eduardo Bolsonaro está convencido de que, se necessário, vai mudar de legenda, vai buscar um outro partido. Quem trouxe mais informações sobre isso hoje foi o blog da Andréa Sadi, no G1, e a Laura Couto resume para a gente essas informações. Laura. Rodrigo, o Dudu Bolsonaro leva em consideração alguns fatores para tomar a decisão de deixar o Partido Liberal. Ele está convencido de que ele precisa de espaço para construir o próprio nome como sucessor do pai, mas que esse espaço não existe no PL no momento. Primeiro, porque a situação está insustentável com ele dentro do partido, e até aliados do deputado concordam com isso. Em segundo lugar, o parlamentar está incomodado com a falta de estrutura para ele tocar a comunicação e continuar essa articulação que ele tem feito nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro acha até que a Michelle recebe mais dinheiro para tocar o PL Mulher do que ele nessa empreitada antipatriota nos Estados Unidos. Mas isso é óbvio, né, Rodrigo? Porque o Eduardo está lá onde o PL não precisa de articulação política para eleger deputados e senadores em 2026. E ainda não se sabe quando o Eduardo vai deixar o PL e também não se sabe para qual sigla ele iria. Mas o PRTB do Pablo Marçal é apontado como um destino possível. E tem mais, Rodrigo, o Eduardo tem dito que vai levar com ele outros 30 deputados do Partido Liberal. Mas essa estimativa é desacreditada e chegou a causar até risos dentro dos membros do Partido Liberal. É uma coisa, Laura, de fato, existem aí 30, 40 deputados do PL que são radicais de extrema-direita. A gente viu, são aqueles que ocuparam a mesa da Câmara naquele episódio tentando impedir o Hugo Mota de sentar na mesa da Câmara. Mas não quer dizer que todos eles iriam para essa aventura com o Eduardo Bolsonaro, porque sair do PL é colocar em risco a reeleição de deputado. Então, essa conta não é uma conta aritmética fácil assim, não, e o Eduardo Bolsonaro pode estar correndo um grande risco se der esse passo, né? O Jair deu, né, quando foi candidato em 2018, foi candidato por um partido microscópico, o PSL, que ele transformou num partido maior depois. E aí acabou migrando para o PL. Mas mostra o nível de confusão que existe na extrema-direita, não há nada acertado, o ano vai chegando no seu último trimestre e a direita não se acerta sobre o cenário para 2026. Bom, enquanto Eduardo Bolsonaro delira com essa ideia de ir para outro partido, levar 30 aliados com ele e ser o próximo presidente, o Partido Liberal continua se articulando para tentar salvar o deputado da cassação, provavelmente a pedido do pai dele, né, o Jair. A bancada do PL pediu que parlamentares apoiem uma emenda que pode livrar o Dudu da acusação de tentar interferir nos processos do STF. Está a manchete aí na tela. PL busca apoio para a emenda que salvaria Eduardo Bolsonaro do crime de obstrução de justiça. É mais um plano desses aí, mirabolantes deles, né? A proposta prevê que não constituiria crime de obstrução de justiça manifestação crítica, atividade jornalística, atuação parlamentar ou qualquer outra forma legítima de exercício da liberdade de expressão. Tudo bem, o exercício legítimo da liberdade de expressão é uma coisa. Ir para os Estados Unidos e conspirar contra o Brasil é outra. E aí tem obstrução de justiça. Eles acham que aprovando esta emenda num projeto que está lá no Congresso vão salvar o Dudu Bolsonaro? Eu acho que é mais um projeto mirabolante que não vai avançar. Até agora foram coletadas 88 assinaturas para tentar encaminhar essa ideia. São necessárias pelo menos 103, mas é um caminho aí, mais um caminho tortuoso na vida do Eduardo Bolsonaro. Bom, falando na pressão que vem dos Estados Unidos contra o Brasil, o governo Lula não vai deixar os Estados Unidos fazer o que quiserem por aqui, não. Está em estudo um projeto de lei, que proíbe as empresas brasileiras de cumprirem embargos que violem a soberania nacional.
Vamos tentar explicar isso, está até na manchete aqui do Globo. STF e governo Lula articulam uma lei anti-Magnitsky para evitar novas sanções dos Estados Unidos. Você lembra, né? A lei Magnitsky veio e havia o entendimento de que os bancos brasileiros teriam que atender a lei que foi feita lá nos Estados Unidos, só que os bancos têm sede no Brasil. Então, é preciso aprovar uma lei para esclarecer até onde que as empresas brasileiras têm ou não têm que seguir, né, determinações que vêm de fora do país. E, a princípio, não tem que seguir. Mas o projeto de lei está sendo costurado aí pelos poderes. Segundo a apuração da Malu Gaspar, Lula e Hugo Mota já foram consultados sobre o projeto e deram aval à iniciativa. Mas ainda não está claro se o texto virá como uma proposta do Executivo ou se vai ser apresentado por algum parlamentar para esclarecer esses pontos e criar uma legislação que dê segurança para a atuação também das empresas brasileiras em relação a esse ataque à nossa soberania e às nossas empresas. Noticiário internacional. O shutdown nos Estados Unidos. Você sabe o que é isso? O governo dos Estados Unidos está paralisado. A medida shutdown, né, que é o nome que eles dão, é um mecanismo acionado quando o Congresso lá dos Estados Unidos não consegue aprovar projeto orçamentário para financiamento federal. Então não aprovam o orçamento, não tem os recursos, as agências públicas começam a se paralisar. Vários serviços públicos nos Estados Unidos já começaram a parar nos últimos dias. Vale lembrar que todo ano, por volta do mês de outubro, essa possibilidade surge. Dessa vez, realmente aconteceu mais um sinal da decadência no império nos Estados Unidos. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, setores como educação, saúde e até a NASA foram afetados por esse shutdown. Eles já vivem com o pescoço na corda bamba, né? Eles já vivem aí sempre ameaçados pelo Trump. Desde o começo do mandato, o Trump mira enfraquecer o orçamento desses departamentos. E parece que até o próprio presidente dos Estados Unidos não ficou muito feliz com a notícia. Na terça, o Trump ameaçou demitir muitos democratas caso essa paralisação acontecesse. E só para trazer alguns números para exemplificar aqui desse desastre nos Estados Unidos. A educação agora opera, nesse momento, com 87% dos funcionários em licença remunerada. Na saúde, esse número representa cerca de 40%. E na NASA, 83%, que inclusive a NASA fechou com o shutdown, Rodrigo. É isso, olha, a última paralisação, curiosamente, né? E acho que não é coincidência. A última paralisação desse tipo ocorreu justamente entre 2018 e 2019, no primeiro mandato de Trump. Ele gera instabilidade, não consegue negociar com a oposição democrata e as coisas se paralisam. É falta de articulação parlamentar. Na época, em 2018 e 2019, o impasse aconteceu depois que o Trump exigiu que o Congresso aprovasse gastos para a construção daquele muro na fronteira com o México. O presidente depois teve que recuar, porque houve uma situação muito parecida com a que nós estamos vivendo agora. Mas aqui no Brasil, esse tal de shutdown, né, acabou sendo um presente para nós, porque olha só o que aconteceu. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que usa as suas redes sociais como se fosse um Nicolas Ferreira, um MBL da vida, fazendo provocações, a embaixada anunciou a paralisação do conteúdo das redes sociais. Acho que não tem dinheiro para pagar o rapaz que faz as postagens. Parou até isso. É um alívio para a gente. Esse aí não precisa voltar, hein? Manda cancelar de uma vez, porque é de um mau gosto tremendo. Mas não deixa de ser irônico que o país que é um império, que ameaça todo mundo e usa suas redes para fazer ameaças aqui dentro do Brasil, parou o serviço de rede social da embaixada, porque o Trump não conseguiu aprovar o orçamento e está tudo paralisado. Os perfis estão inativos até a retomada total das operações. Mandou avisar a embaixada dos Estados Unidos. Decadência, hein? Decadência. Bem, vamos falar do Supremo Tribunal Federal, que tem cumprido um papel tão importante no Brasil nos últimos anos. Tem novo juiz para ser aprovado lá no Supremo? Novo ministro? Será? Olha só essa informação aqui. Após o ex-presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, ele entregou, passou o cargo essa semana para o Fachin, ele sinalizou uma aposentadoria antecipada. Então os ministros do STF já começam a ficar de olho nas movimentações do Lula, que teria o poder de indicar mais um nome para o Supremo Tribunal Federal. Presta atenção nisso, o Barroso não teria idade para aposentar, mas está avaliando, sabe como é, muita pressão, Estados Unidos e tal, está avaliando a possibilidade de
pedir aposentadoria e abrir uma vaga. Laura, tem mais detalhes sobre isso? Rodrigo, essa indicação pode estar mais perto do que nunca. Na cerimônia de posse do Edson Fachin, que aconteceu essa semana, o Barroso afirmou que ainda avalia a permanência dele na corte e que pretende fazer uma reflexão profunda sobre o futuro. Esse gesto foi visto como se o Barroso já tivesse com o pé na porta. E assim todos os olhos, claro, vão para o Lula, que tem esse poder de fazer uma indicação. Nos bastidores, 4 nomes despontam como os favoritos. São eles Jorge Messias, que é o advogado-geral da União e considerado um homem de confiança do Lula, o Rodrigo Pacheco, que é o ex-presidente do Senado e aliado próximo de ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o terceiro é o Bruno Dantas, que é o ministro do Tribunal de Contas da União e também é próximo do Planalto, e por fim o Vinícius Carvalho, que é o ministro da Controladoria Geral da União. Então são 4 nomes, né, Laura, cotados, se o Barroso vier a sair, mas está dando todos os sinais de que vai sair. Pode não sair assim rapidinho, mas deve fazer uma transição mais rápida do que se esperava. E não é só o Barroso, hein, gente? Presta atenção. O Lula já indicou 2 ministros nesse mandato aqui, Flávio Dino e Zanin. Se o Barroso sair, o Lula indicaria um terceiro, né? Um terceiro ministro. E se o Lula for reeleito, em 2027, 28, 29, ele tem mais 3 vagas para indicar, porque olha só, os próximos a se aposentarem, Luiz Fux em 28, Carmen Lúcia em 29 e Gilmar Mendes em 2030. Então o Lula, além desses 2 que já indicou, substituto do Barroso, indicaria mais 3, 6 no total. Olha só, isso é muito importante para a composição de um Supremo Tribunal Federal que siga na defesa da democracia e não permita que a extrema-direita avance aqui no Brasil. Falando na justiça e nos bolsonaristas, tem outro bolsonarista enrolado lá na Itália, hein? A polícia italiana pegou mais um. Agora foi o Eduardo Tagliaferro. Esse rapaz trabalhou como assessor do Alexandre de Moraes e depois mudou de lado, né? Se revelou um bolsonarista e foi detido hoje na Itália. É mais um que escapou para a Itália com sobrenome italiano, achando que era salvo-conduto. E agora está preso. O anúncio veio por meio do advogado do Tagliaferro, o Eduardo Kuntz, que afirmou que o seu cliente é alvo de medidas restritivas no país europeu. No mês passado, Moraes pediu a extradição do ex-assessor, que é acusado de 4 crimes pela PGR. Além do advogado Kuntz, um outro advogado também foi procurado lá pelo Tagliaferro, que está todo enrolado, está que nem a Carla Zambelli, tendo que responder para a justiça lá na Itália. Diga mais, Laura. O Eduardo Tagliaferro procurou o Fábio Pagnosi, que é outro advogado da Carla Zambelli, que por sua vez também está presa na Itália agora desde julho. E aí, em contato com a coluna do Paulo Capelli do Metrópolis, o advogado Pagnosi disse que a detenção do Tagliaferro foi para prestar esclarecimentos sobre um processo no Brasil. O ex-assessor do Moraes, ele está na Itália desde abril, quando ele foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga o vazamento de conversas e mensagens entre assessores do Moraes no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo, Rodrigo, a Itália está se tornando um paraíso dos criminosos, né? Paraíso, mas nem tanto, né? Porque estão presos, né? A Carla Zambelli presa e o Tagliaferro agora também preso. E lembrar que a Carla Zambelli diz, não, eu sou inalcançável, eu vou para a Itália, não farão nada comigo, até porque tem um governo de extrema direita lá, mas na Itália ainda há uma certa separação entre os poderes, o judiciário tem uma certa autonomia, uma autonomia que funciona, e aí estão tendo que responder, inclusive a pedido da justiça brasileira. Importante, e ele provavelmente terá que responder aqui no Brasil, porque tentou ajudar os bolsonaristas a embaralhar julgamento do bolsonarismo aqui no Brasil, esse Tagliaferro. Precisa ser melhor investigado. Ainda sobre 2026, a gente dizia, né? Agora está acontecendo um evento importantíssimo na Câmara, a aprovação da isenção de imposto de renda. Mas antes disso, informação urgente com Laura Couto, noticiário internacional, é isso, Laura? Rodrigo, notícia de agora. Os barcos Alma e Sírios da Flotilha da Liberdade foram sequestrados pelas forças de Israel. No total, 15 brasileiros estavam a bordo das embarcações que foram sequestradas. A interceptação foi realizada pelas forças militares de Israel nas águas internacionais, enquanto a flotilha tentava ingressar no território de Gaza. E no momento, o Israel está trabalhando para confirmar a segurança e a situação de todos os participantes a bordo. Daqui
daqui a pouco a gente volta com mais informações, Rodrigo. É isso, Laura, um pouquinho antes de entrar no ar, eu também recebi aqui a informação, estamos checando, existem já vídeos, interceptação de barcos dessa flotilha, tem dezenas de barcos de várias nacionalidades e a Marinha israelense teria interceptado de forma ilegal alguns desses barcos. Vamos torcer para que não tenha havido vítimas e vamos seguir acompanhando. A qualquer momento voltamos com a atualização. Flotilha da Liberdade, flotilha que leva ajuda a Gaza, interceptada, atacada pelo Estado fora da lei de Israel. Sobre as eleições de 2026, retomando então o tema, o presidente Lula avalia a possibilidade de fazer uma reforma ministerial ainda este ano, com o objetivo de reorganizar o governo para as eleições do ano que vem. Em conversa com aliados, Lula admitiu a intenção de substituir ministros que pretendam concorrer nas eleições de 26, antes mesmo do prazo final de desincompatibilização que acontece em abril. A Laura tem mais informações. Já temos alguns desses nomes, né, Laura? Rodrigo, de acordo com esses aliados, a reforma ministerial pode acontecer em etapas e começar ainda em outubro, nesse mês que começou hoje. A mudança é impulsionada pela possível entrada do Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência e também pelo ultimato da Federação União Brasil e PP, que deu aos aliados com cargos no Executivo. Mas a ideia do presidente realmente está enfrentando resistência dos ministros que vão se lançar na disputa eleitoral, como Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e o Luiz Marinho, do Trabalho. Isso porque eles preferem permanecer nos cargos até a data limite, na expectativa de que o trabalho na esplanada vai servir de vitrine eleitoral. Mesmo assim, o Lula e os aliados avaliam que uma reforma ministerial agora pode servir de oportunidade para ampliar alianças regionais do governo com partidos como o PSD, o PDT ou o PSB, Rodrigo. É isso. E o primeiro nome desta reforma deve ser o Boulos. A gente vem noticiando desde a semana passada. O Lula faria o anúncio oficial quando voltou de Nova York. Está demorando, hein? Acho que está fazendo ajustes internos ali para ainda ver como é que realoca, né? Porque o Boulos iria para a Secretaria-Geral da Presidência e o petista Márcio Macedo sairia do governo. Precisa ver para onde que ele vai. É o que a gente segue acompanhando e deve ter novidades ao longo dos próximos dias. Pessoal, o caso de bebidas batizadas, vamos falar do caso de bebidas batizadas com metanol, que continua preocupando autoridades brasileiras. A situação se espalhou, hein? Agora em outros estados. Foram notificados pelo menos 3 casos em Pernambuco de intoxicação por metanol. Tá aí na manchete, ó. Pernambuco investiga 3 casos, né? Suspeitas foram registradas nos municípios de Lagedo e João Alfredo, localizados na região do Agreste. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 2 pacientes morreram e 1 perdeu a visão. Que tragédia, gente. Em São Paulo, mais uma pessoa morreu, totalizando 6 vítimas com intoxicação. Laura, a gente a qualquer momento pode ter mais informações aí por parte do governo, mas eu vou já para um próximo assunto aqui, Laura, eu vou para um próximo assunto. A investida contra as bets, as empresas de apostas, Hoje o governo Lula publicou uma instrução normativa. É importante isso aqui, hein, gente? Importantíssimo isso aqui. O governo Lula publicou uma instrução normativa que restringe o uso do Bolsa Família e do BPC, que é o benefício de prestação continuada, em sites de aposta esportiva. A medida segue uma determinação do STF que exige ações concretas contra o uso de programas sociais nos jogos de azar online. Agora sim, Laura, mais detalhes sobre esse tema das bets. Rodrigo, com a decisão do governo, as bets vão ter que fechar os perfis de quem recebe o Bolsa Família ou o BPC. Então, com um prazo fixo aí de 45 dias, os sites de apostas vão ter que consultar os CPFs cadastrados nos sistemas e fazer um pente fino, excluindo os apostadores que são contemplados por esses benefícios sociais do governo. Agora, o impacto dessa medida é bastante significativo, Rodrigo. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, cerca de 3,75 milhões de pessoas são atendidas pelo BPC, enquanto mais de 19 milhões de famílias recebem o programa Bolsa Família. E as 2 medidas contemplam pessoas com renda per capita mensal de R$ 218, o que reforça o compromisso do governo de acabar com essa farra das bets contra os mais vulneráveis, né, Rodrigo? É isso. Então, se a pessoa recebe os seus recursos por BPC, por Bolsa Família, isso é fácil de você vincular pelo CPF. Aquele CPF não pode participar de aposta online. Está proibido. Ah, mas porque é gente que está sendo explorada pela jogatina, gente que precisa desse dinheiro para comer. E às vezes está colocando a sua família em risco para mandar dinheiro para empresas que não geram um emprego no Brasil e geram problema social seríssimo
e tira dinheiro, tira comida da mesa dos brasileiros mais vulneráveis, uma medida necessária, importante, adotada aí pelo governo. Pessoal, vamos falar de noticiário internacional. O país vizinho aqui está vivendo um momento decisivo também, hein? A Argentina. Olha só esta notícia. O principal líder parlamentar do governo Javier Milei, chamado José Luis Espert, que é esse que aparece aqui nessa fotografia, é acusado de ter recebido dinheiro de um empresário argentino investigado por narcotráfico e fraude. Um empresário argentino chamado Fred Machado. Mas esse aqui, ó, José Luis Espert. Ele é um personagem central no governo do Javier Milei. É mais uma crise gravíssima. O Milei já tem denúncia contra a irmã e agora o principal líder parlamentar dele. Por que ele é tão importante? Entre outras coisas, ele é o presidente da Comissão de Orçamento, de Pressupuesto, de Orçamento, lá na Argentina. E ele é mileísta, é do partido La Liberdad Avanza, né? É um extremista, faz aqueles discursos desmiolados, aqueles discursos agressivos, inclusive a favor de violência policial e tudo. E agora está sendo acusado, para surpresa de ninguém, de envolvimento com o empresário do narcotráfico. Espert, esse cara aqui que aparece nas imagens, também é o cabeça de chapa na lista do Milei, que vai disputar as eleições parlamentares nacionais agora em outubro. Tá uma guerra, até a gente botou a manchete, se puder botar a manchete de novo aqui do jornal Clarín, que é um jornal conservador até lá da Argentina, é aquele, isso aqui ó, a campanha libertária em crise pelas denúncias que vinculam Espert com um narco. A pressão de Buric, que é uma ministra do Milei, porque ela quer uma outra candidata. Ela está dizendo, não dá para a chapa do Milei ser presidida por um sujeito que está sendo apontado como narcotraficante. Olha a situação da Argentina, que já foi apontada como um exemplo de gestão pelos liberais brasileiros. E é nesse clima que o Milei vai para a eleição agora em outubro. Estou trazendo essa informação porque torna-se ainda mais importante o que a gente vai ter aqui no ICL. Depois de ir para Cuba para desmontar aí todas aquelas teorias conspiratórias sobre Cuba, Eduardo Moreira, né, fez as malas e foi para a Argentina. E a gente vai poder assistir aqui no ICL o documentário Vai para a Argentina, carajo, em que o Eduardo Moreira conversa com muita gente nas ruas, entrevista especialistas e traz o que está acontecendo na Argentina, o que é esse governo Milei. Você vai poder assistir na próxima quinta-feira esse governo, que tem esse sujeito aí, esse tal de Espert, como líder. Próxima quinta, 9 de outubro, 8 da noite, você assiste o documentário ao vivo aqui no ICL. Documentário dirigido pela Ju Baroni e pelo Fabian Restivo. Nós temos um trailer, temos um trechinho para assistir. Vamos lá. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle e a desobediência civil. Tá, então, só um trechinho para você ter o gostinho. Como é que você acompanha? Digita iclurgente.com.br
iclurgente.com.br, coloca o seu e-mail, a nossa equipe te avisa, lembrando, quinta-feira, 9 de outubro, você assiste o documentário aqui no ICL. Valeu, gente. Obrigado, Laura, mais uma vez ao vivo aqui, inclusive com atualizações lá da flotilha. Muito grave o que aconteceu. A gente traz logo mais no N2 mais informações. Valeu, Laura. Até amanhã, Rodrigo. Até amanhã. Vem aí o N2 com a Gabi, o Chico sai, daqui a pouco eu tô por lá. Valeu. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. Muita gente acompanhando esse julgamento que é histórico. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.